Eu sou estudante aqui da UFABC, do Bacharelado em Ciências e Humanidades e construo a Faísca Revolucionária. E para mim é uma alegria enorme a gente estar aqui reunido para lançar o livro Rosa Luxemburgo, A Águia da Revolução, pela Diana Assunção. Esse lançamento acontece num dia muito simbólico. Infelizmente, hoje, 7 de outubro, se completam exatamente 2 anos da intensificação do genocídio na Palestina pela entidade sionista de Israel. É um massacre que segue acontecendo diante dos olhos do mundo todo, com conivência do governo capitalista de todo o planeta, no caso. Mas também é um dia de vitória e de resistência. Os nossos companheiros da Global Summit Flotilha foram sequestrados por Israel, mas foram libertos. Entre eles, Bruno Gilga, que é nosso camarada, porta-voz da delegação brasileira, que enfrentou 5 dias de greve de fome em solidariedade ao povo palestino, enquanto preso nas masmorras de israelenses. Agora, ele e os demais militantes estão em segurança na Jordânia, aguardando para serem deportados. Diante dessa barbárie, que é mais uma entre muitas da nossa atualidade, é impossível não lembrar do grito de Rosa Luxemburgo, que a humanidade tem que escolher entre o socialismo e a barbárie. Por isso, a atividade de hoje não é apenas o lançamento de um livro, mas também é um ato político em defesa do povo palestino e pela luta internacionalista de toda a classe trabalhadora. O evento é organizado pela Casa Marx, pela editora Iskra e pelo Põe Rosas. E a gente conta... a gente tem a honra, no caso, de contar com a Diana Assunção, que é historiadora pela PUC de São Paulo, trabalhadora da USP e autora do livro, Lincoln Seco, que é professor de História Contemporânea na USP, e Maíra Machado, que é professora e coordenadora da PUESP de Santo André, da subsede de Santo André, que é o sindicato de professores aqui da nossa região. A dinâmica do debate vai ser a seguinte: primeiro, cada convidado tem 15 minutos para sua fala inicial. Em seguida, a gente abre para o plenário para possíveis dúvidas, comentários ou questões breves, de até 3 minutos, para participação de mais pessoas. E depois a gente abre para as considerações finais dos convidados, de 5 minutos, cada um, para encerrarmos a atividade. Sem mais delongas, no caso, vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, que é a Maíra. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Estou muito contente de estar aqui hoje, nessa mesa, para fazer o lançamento desse livro, né? Rosa Luxemburgo, A Águia da Revolução. Eu estou particularmente muito contente porque esse livro é da Diana, que é uma grande amiga minha, uma camarada imprescindível, e realmente, assim, é um livro que se mostrou como uma grande ferramenta, assim, para a atualidade. Então, acho que é muito importante esse lançamento aqui na Federal do ABC. E também de compartilhar a mesa com o Lincoln, agradecer também sua vinda até a nossa região. E queria já começar dizendo assim, gente, que eu achei o livro maravilhoso e delicioso de ler, e já começo recomendando para todo mundo, para vocês adquirirem o livro, lerem, porque realmente ele é muito bom. Eu vou colocar aqui algumas questões sobre o livro, né, fazendo esse convite para todo mundo ler e conhecer a história da Rosa Luxemburgo, justamente porque eu vejo que a história da Rosa é uma história que está para além de uma história de uma vida, simplesmente, pessoal. Porque, assim, é uma pessoa que realmente ela mediu a sua ação no mundo muito por uma regra, uma régua que não é a régua do pessoal, né? Ela atuou, assim, dando a sua vida, dando o seu corpo, inclusive, para a causa da revolução. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né? Que foi uma pessoa que se colocou pela causa real da transformação, uma pessoa que se questionou,
que mudou e que dá o corpo realmente para algo muito maior do que a nossa breve vida que vivemos aqui, né? Então, assim, acho que só isso já é uma grande questão. Mas eu queria colocar que o livro, né, a Ade colocou, né, que a gente está aí completando, infelizmente, 2 anos do início do genocídio, e o livro ele é dedicado às crianças palestinas. E eu acho que, assim, a gente pode afirmar com segurança que hoje a Palestina é o coração da luta anti-imperialista em todo o mundo. E quando a gente fala da trajetória da Rosa Luxemburgo, tem a ver bastante com esse combate que a gente tem que travar em defesa da Palestina. Porque quando a gente diz que ela deu o corpo em defesa da Revolução, tem alguns episódios aqui no livro que mostram isso, como, por exemplo, o episódio da votação dos créditos de guerra, né, ia falar 2014, em 1914, que ela fica tão absurdada com aquilo que chega a pensar no suicídio como forma de expressar com seu próprio corpo o que ela estava sentindo e como ela achava que as pessoas tinham que ver o nível da traição que era a social-democracia alemã votar pelos créditos de guerra. Depois ela não fez isso, tá, gente? Foi só uma coisa que passou pela cabeça dela no sentido de se colocar nesse nível de combate frente à traição que estava colocada ali. E eu acho que o que está acontecendo na Palestina remarca um momento em que a gente vai viver grandes questões e também sacrifícios para poder defender não somente o povo palestino, mas levar até o final a luta contra o imperialismo e pela destruição do capitalismo. Então, nesse sentido, acho que é importante lembrar o que o Lenin afirmou lá no início do século passado, que a gente vive uma época de crises, guerras e revoluções, e esse momento que a gente está passando reatualiza como nunca essa definição dessa etapa, né? Mais diferente do que acontecia no início do século passado, quando justamente o capitalismo estava formando seus monopólios e se consolidava como imperialismo, o que a gente vê hoje é a decadência capitalista e todo o reacionarismo burguês para manter a sua hegemonia. Lá em 1914, né, justamente quando a social-democracia votou os créditos de guerra, a gente vivia uma etapa, dentro dessa etapa, mas um momento diferente de desenvolvimento do capitalismo. Então, acho que é importante a gente marcar isso, porque justamente a gente está vendo um momento bem convulsivo, né, em todo o mundo. Eu, alguns anos atrás, participei junto com a Diana de uma jornada de lançamento da biografia da Rosa, de um biógrafo, né, chamado Paul Froelich, que também a gente publicou pelas edições Iskra. Quem quiser conhecer também deve estar aí. E naquele momento essas reflexões foram muito importantes para a minha visão sobre o pensamento da Rosa. E agora esse livro da Diana trouxe novas reflexões, tanto sobre a história, estava comentando com ela que muitas questões históricas mesmo estão colocadas do início do século passado, da própria Revolução Russa e principalmente dos processos que aconteceram na Alemanha. E foi muito interessante para a preparação dessa mesa retomar algumas reflexões e voltar em algumas definições e polêmicas, né, para compreender mais a ruptura da Rosa com a social-democracia alemã, tendo os debates com o Bernstein e com o Kautsky em momentos diferentes, mas no calor assim, de grandes acontecimentos para a classe trabalhadora, né, tendo a ruptura como eles, as posições deles sendo os pilares dessa ruptura. Mas eu também achei muito interessante no livro, né, destaco as polêmicas da Rosa com o Lenin, que são interessantes porque, ao contrário do Bernstein e do Kautsky, que vocês vão conhecer mais lendo o livro, o debate com o Lenin e com o Trotsky era no sentido de pensar em como fazer a Revolução triunfar, enquanto o Bernstein e o Kautsky eram diretamente traidores, né, da causa revolucionária, né? E nas discussões com os bolcheviques, em relação à Rosa, a gente poderia abrir diversas questões de erros que a Rosa cometeu e tudo mais, mas o que eu acho interessante do livro é que justamente ele vai num caminho que não é esse. É num caminho de mostrar o quanto a Rosa se aproximava das posições dos bolcheviques. E eu acho isso muito interessante para a gente poder refletir. Justamente porque, por um lado, isso também é tratado no livro, a tentativa foi, em geral, de pacificar as posições da Rosa Luxemburgo e também o ódio do stalinismo às posições da Rosa Luxemburgo, que fez o Trotsky lá na frente escrever, né, tirem as mãos da Rosa Luxemburgo, justamente porque esse ódio stalinista, na minha opinião, comprova também essa aproximação das ideias da Rosa, justamente com as ideias dos bolcheviques, com as ideias do Trotsky, com as ideias do Lenin. E aí, no livro, são citadas algumas frases aí que supostamente a Rosa nunca falou. Então, eu queria começar a minha intervenção mesmo falando uma coisa que ela falou, que está aqui no livro. Então, abre aí uma aspas aí para Rosa.
ela que está dizendo: sabe o que eu tenho sentido com muita força ultimamente? Que há algo dentro de mim que se agita e quer vir à tona. Naturalmente algo intelectual, algo para escrever. Não se preocupe, não são poemas ou romances novamente. Não, querido, é algo cerebral. Sinto a necessidade de dizer algo grandioso, ainda não sei. No entanto, digo com toda a certeza absoluta que é algo novo que está para nascer. E sabe o que ela escreveu depois de ter falado isso, gente? Reforma social ou revolução? Um livro que simplesmente foi o primeiro passo para polêmicas centrais. A discussão que ela fazia nesse livro era justamente com o Bernstein, que eu tinha citado anteriormente, contra o revisionismo dele, que trocava, no final das contas, a necessidade da revolução social pela democratização do capitalismo. Ou seja, ela começou aqui uma batalha, que eu vejo que foi uma batalha até a morte, na defesa pelo fim socialista, ou seja, pelo objetivo socialista. E eu digo que foi uma batalha de vida, porque lá na frente, anos depois, ela rompe com o Kautsky, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele era o pai do marxismo nessa época, e ela rompe com ele, e ele defendia que era preciso acumular forças para depois travar as batalhas frontais em defesa do socialismo. Mas também, do meu ponto de vista, eu acho que o livro coloca um pouco isso, a mesma discussão está colocada, que é a discussão sobre o objetivo socialista, mesmo que não seja diretamente como foi com o Bernstein, pelas definições que ele mesmo colocava lá no início do século passado. Então, ela trava esse combate contra essas posições reformistas, mas, gente, não é que ela rejeitava as reformas que podiam ser feitas a serviço da classe trabalhadora. Só que ela via que essas reformas, na verdade, tinham que ser um ponto de apoio para organizar a luta da classe trabalhadora, para enfrentar o capitalismo, debatendo justamente o nosso fim comunista. Então, enfrentar o capitalismo justamente para organizar a nossa classe e lutar pelo socialismo. Ela tem uma passagem no livro que essa questão é bem expressa, que afirma que, para Rosa, a batalha da social-democracia deveria ser para abolir a ordem capitalista e não para salvar essa ordem. E ela afirma, então, isso que eu disse, que se as reformas não estiverem ligadas com a Revolução Socialista, o efeito vai ser de acabar fortalecendo o capitalismo. E esse embate, gente, ele é muito importante e muito atual. Porém, o que a gente vive hoje são várias contra-reformas, né? Então, a gente fica aí se debatendo, né? Contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, que foram reformas já diretamente contra a classe trabalhadora. Aí, seguindo aí no livro, no capítulo 2, a Rosa vai discutir sobre o chamado ministerialismo socialista, porque na França, na verdade, o socialista passou a ser parte de um governo burguês, com o discurso de que a república estava em perigo. Gente, quanta capitulação não está por trás desse tipo de afirmação? Eu fico pensando, o que diria a Rosa frente à esquerda brasileira hoje, que não organizar a classe trabalhadora em nome do Bolsonaro não voltar, em nome de não fortalecer a extrema-direita, sendo que enquanto não organiza a nossa classe e batalha pelas nossas demandas, a extrema-direita se fortalece e o próprio bolsonarismo se fortalece. E a gente vê uma situação da nossa classe bastante desarmada, né, para poder enfrentar essa série de coisas que estão colocadas aí. Né? Daqui a pouco eu falo sobre o livro todo, então eu coloco essa questão só para a gente poder entrar num tema que eu acho que é um tema bastante importante e se liga a todas essas questões, que é justamente o papel dos sindicatos, para poderem ajudar a classe a se guiar justamente por um caminho revolucionário. Como a Dê falou, eu sou coordenadora aqui da subsede da APOESP Santo André, né, que é o Sindicato dos Professores. Eu acho que esse debate é bem importante para a gente pensar hoje. Então, para poder entrar na discussão. Como vocês sabem, 1905 foi um momento de muita inflexão para a classe trabalhadora mundial com a Revolução Russa de 5. E para a Rosa também foi uma inflexão em particular. Eu fiquei muito feliz de entender até o fim nesse livro da Diana que muitas das questões polêmicas entre a Rosa e o Lenin, lá em 5, antes de 1905, elas se deram justamente por uma questão do processo e do momento que estavam vivendo, porque há anos não aconteciam revoluções. Então, tinham várias questões que não estavam colocadas na realidade, mas 1905 colocou. E aí vieram várias questões junto com a Revolução, como, por exemplo, os soviets, que eu acho que vocês devem conhecer um pouco, né, que são as organizações dos trabalhadores, organização de democracia direta, além de ter passado a existir, na realidade, a questão da greve geral. Né? A Rosa foi uma defensora até o fim, né, da sua vida, da greve de massas e da greve política de massas.
né, além dela compreender, depois de 1905, o papel das palavras de ordem democráticas e a fortaleza da aliança da classe trabalhadora com outros setores oprimidos. Peraí, gente. E é nesse contexto que ela escreve Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, que é a marca do início da ruptura da Rosa com a direção da social-democracia alemã. O Lenin considerou esse livro, né, um dos melhores relatos, né, o melhor relato em língua alemã sobre o significado da greve de massas no contexto da luta da Europa Ocidental. E é realmente muito apaixonante essa discussão, gente, justamente porque o processo de 5 na Rússia, um país que era atrasado no seu desenvolvimento capitalista, apontou o caminho para a luta revolucionária, tendo na greve geral uma combinação de elementos que permitiu que o processo se desenvolvesse e colocasse no centro o objetivo da tomada do poder. O Lenin afirma: toda greve oculta o monstro da revolução. E essa foi a Batalha da Rosa no seio da social-democracia alemã. Não sei se vocês têm noção aqui, mas o Partido Social-Democrata Alemão era gigante. Pra vocês terem uma ideia, tem um momento aí que a Rosa, ela finalmente rompe com o Partido Social-Democrata, vai fundar o seu próprio partido. E aí ela fala: eu não quero ficar isolada, porque só tem 10 mil pessoas no Partido Comunista, né? Então, assim, para vocês terem uma noção da dimensão do tamanho que a gente está falando do Partido Social Democrata e milhões de pessoas que eles organizavam na base. Na base do quê? Dos sindicatos, justamente, onde eles estavam há muito tempo. A social-democracia alemã dirigia enormes bastiões da classe trabalhadora. E o combate da Rosa é justamente contra a estrutura ossificada do seu partido pela burocracia sindical. A ideia que ela colocava é que se o partido não se liga às massas pela luta de classes, ele perde o seu caráter de classe. E nesse sentido, ela tem um duro enfrentamento com as burocracias sindicais. Em uma passagem, vou colocar o trecho aqui, ela fala assim: e enquanto os guardiões dos sindicatos alemães temem, acima de tudo, que as organizações acabem em cacos como se fossem uma porcelana preciosa em meio a um furacão revolucionário, os revolucionários russos nos mostram um quadro totalmente oposto, dos furacões e da tempestade, do fogo e das cinzas da greve de massas, das lutas de rua, emergem como a Vênus do mar, sindicatos novos e jovens, poderosos e vigorosos. Depois ela segue: a especialização da sua atividade profissional como dirigentes sindicais, bem como seu horizonte naturalmente estreito associado às lutas econômicas fragmentadas em um período de calma, conduz com demasiada facilidade os funcionários sindicais ao burocratismo. Esse tema é importante para mim, é importante para mim, porque tem diversos colegas meus aqui, inclusive, que são professores, que tivemos juntos aí no Congresso dos Professores, que aconteceu há 2 semanas atrás, justamente combatendo a burocracia sindical ossificada da APOESP, extremamente burocratizada. São diversas passagens que a Rosa fala sobre essa questão do sindicato, não dá para colocar todas aqui, aconselho muito que vocês leiam o livro, mas eu quero ressaltar a conclusão que a Diana coloca aí sobre esse tema na visão da Rosa. Que os sindicatos acabam se transformando, no final das contas, em um fim em si mesmos. Então, aqui está o elo da ligação da polêmica com o Bernstein e o problema dos sindicatos. E se a gente for além, a gente vai chegar no Kautsky, que tudo se relaciona, então, ao objetivo final. Mas eu não vou até o Kautsky, tá, gente? Porque o pessoal vai falar, principalmente a Di, que vai falar aí sobre o livro. Mas eu acho que é importante a gente pensar essa ligação justamente para pensar no Brasil, né? A APOESP a Marcela me corrigiu hoje, é o 4º maior sindicato da América Latina, né? Mas tendo estadualmente é um dos maiores sindicatos mesmo, gente, reúne milhares de pessoas. E a direção do nosso sindicato está, assim, há muito tempo burocratizada. Inclusive, a gente discute que, assim, eles estão há mais de 30 anos sem trabalhar, ou seja, eles são a direção do Sindicato dos Professores, mas eles não pisam na escola há mais de 30 anos. Então, eles transformaram realmente o sindicato, a atuação do sindicato, como um fim em si mesmo completamente. A gente voltou desse congresso que eu falei, foram delegados de todo o estado e tudo mais, e olha alguma das pérolas que os dirigentes sindicais da POSP falaram lá pra gente. A gente não pode ser contra o envio de petróleo para Israel, porque se a gente for contra o envio de petróleo para Israel, vai ter um problema na economia brasileira. Estamos falando de um genocídio que está acontecendo na Palestina com o petróleo brasileiro, né? A outra coisa é que a Bebel, que é a segunda presidenta do sindicato, que está lá há 1000 anos, para combater as nossas posições lá, disse que a gente não pode lutar contra o arcabouço fiscal, que é um teto de gastos para a saúde e para a educação. Justamente porque se a gente for contra o arcabouço fiscal, vai quebrar o país. Argumentos utilizados pelo Temer e pelo Bolsonaro, lá na época do golpe, quando eles fizeram o primeiro teto de gastos, tá? Que depois o PT reatualizou.
Esse debate é central porque o sindicalismo brasileiro está há muito tempo ossificado, né? E se a gente for reparar nessa discussão, se condensam as posições da Rosa porque são sindicatos que evitam a luta. Por um lado, porque a luta pode se voltar contra a própria direção sindical, encastelada, e por outro, porque eles argumentam aqui que pode enfraquecer o governo, ou seja, eles pavimentam o caminho da pacificação e da aceitação. Do nosso ponto de vista, a gente atua para romper essa lógica, para denunciar esse papel e para propor alternativas de organização da nossa classe. Eu finalizo colocando a seguinte questão. No último dia 21, tiveram atos massivos no país com milhares de pessoas contra a anistia. As pessoas saíram às ruas, mas de forma desorganizada. Por quê? Porque não foi organizado pelos sindicatos. Não foi em cada local de trabalho uma discussão do porquê que a gente tinha que ir para as ruas e que bandeiras levar. Né? Pensem se os sindicatos organizassem. As pessoas poderiam ter ido para a rua chamando uma greve geral contra a escala 6x1, contra o arcabouço fiscal, pelo fim das relações do Brasil com Israel, contra as reformas que foram aprovadas desde o golpe, contra a maioria da população. Por isso a gente atua de outra forma aqui na PUESP Santo André, com um forte trabalho de base, no chão de cada escola, elevando do econômico ao político. E é necessário questionar essas direções, como afirmava a Rosa, porque elas desviam a nossa luta. Esse debate também é parte das batalhas que a gente dá no dia a dia. Então eu queria encerrar a minha fala convidando os professores que estão aqui participando, mas também os estudantes, para se somarem a essa batalha, no caso nosso dos professores, para que a gente retome o nosso sindicato das mãos da burocracia. Justamente porque as batalhas que a Rosa travou contra os sindicatos ossificados e contra um partido engessado que era a social-democracia alemã, que perdeu o seu objetivo socialista, são essenciais. E essas lições não são apenas objetos de análise, elas servem para agora. Eu queria falar muito mais, né, mas tudo tem limite, então eu fico por aqui recomendando a leitura muito para vocês conhecerem a Rosa Luxemburgo e essas conclusões, todas essas discussões todas, mas principalmente para conhecer essa mulher maravilhosa que era a Rosa, que tratava os desafios com garra revolucionária e leveza, e que, ao contrário de ser pacifista, é a águia da revolução. Obrigada, gente. Agora, em seguida, o professor Lincoln Seco. Muito obrigado. Bom, a Maíra já fez uma grande propaganda do livro da Diana, não sobra muito para falar. Eu vou, em primeiro lugar, falar de um aspecto que aparentemente é insignificante, mas eu vou provar que não é. Esse livro é muito bem editado, né? Lá na USP, a gente tem História Econômica, uma linha de pesquisa que é a Economia do Livro, né? Que é uma história do livro, dos aspectos materiais do livro. E as pessoas dessa área estudam como a edição do livro ela modifica a nossa leitura do conteúdo, né? Você pode ter um conteúdo muito bom num livro muito mal editado e pode ser que ele nunca chegue, na verdade, a falar aquilo que ele gostaria de ter dito. Então esse é um livro que quem não comprou ainda, compre 2, dá um de presente, né? Ele tem um caderno de imagens, né? Ele tem desde o papel, da cor do papel, eu sou leigo, na verdade, né? Eu estou falando do prazer estético que me causou a edição, né? É um livro que já valeria a pena já pela edição dele, foi muito bem editado, acho que as pessoas que trabalharam nele já estão de parabéns, né? Bom, em segundo lugar, é claro que a edição muito boa corresponde ao conteúdo do livro, que é muito bom. Eu queria começar falando que o tema, né, Rosa Luxemburgo, que foi escolhido pela Diana Assunção, ele é atual para além das questões que a Maíra colocou aqui, porque ele intervém na luta de classes na atualidade. Ele é atual também porque ele repõe algo que se perdeu na memória da Rosa Luxemburgo, né? Isso é uma disputa pela memória de Rosa Luxemburgo. Quando se fala de Rosa Luxemburgo, vocês vão encontrar anarquistas que gostam da Rosa, conselhistas, né, aqueles comunistas radicais da Revolução Alemã, que também gostam e valorizam a Rosa Luxemburgo. Vão encontrar trotskistas de diversas tendências que também gostam da Rosa Luxemburgo.
vou encontrar até stalinistas, porque apesar do Stalin ter criticado a Rosa Luxemburgo, a imagem dela foi apropriada pela Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental colocava a Rosa Luxemburgo como algo que fazia parte do passado, do Partido Socialista Unificado da Alemanha, né? Que era o novo nome lá do partido. Liberais reivindicam Rosa Luxemburgo, né? Porque pegam uma frase isolada dela em defesa da liberdade do outro e etc. Então ela também é resgatada pelos liberais. Inclusive aqui nesse livro tem no final uma foto de uma manifestação de 68 com a figura da Rosa Luxemburgo. E eu me lembro que em 89, isso em Berlim, a foto é de Berlim. Vale a pena olhar depois. Aí no final, em 89, teve aquelas manifestações pela derrubada do muro e as massas gritaram também, inclusive levaram faixa, com uma frase da Rosa Luxemburgo sobre a liberdade. Uma frase famosa dela, mas que foi depois interpretada como uma frase de defesa da liberdade liberal, da liberdade dos indivíduos liberais, né? Bom, a Rosa pode ser uma ecologista, né? Ela é apropriada como uma ecologista. Claro que todas essas causas são importantes, mas a Rosa não era nem só uma defensora da natureza ou defensora das liberdades democráticas. Ela era, na verdade, uma totalidade, que é o que o livro resgata, né? Porque acho que uma das perguntas que o livro faz, né? Acho que a Diana está fazendo, eu sei que ela está fazendo um périplo aí, né? Pelo país, na verdade, está ouvindo muitas opiniões de diversas pessoas, isso vai ser muito bom para ela. Então, certamente a minha vai ser diferente de outras, mas acho que o que ela se pergunta é o que dá coerência para uma vida revolucionária, né? E aqui no caso da Rosa Luxemburgo, a obra dela, da Diana, segue um jogo de tensões contínuo entre aproximações e afastamentos de 3 personagens, foram citados já. É a Rosa, o Trotsky, que eu não sei se você citou, e o Lenin. Então, há uma reconstituição histórica das posições, não só deles, claro, porque ela debate com a social-democracia alemã, debate com Kautsky, com Bernstein, com várias pessoas, mas depois que a Diana já, digamos, limpa essa área toda inicial, né, que são os debates clássicos da Rosa sobre reforma ou revolução, depois o debate com Kautsky, aí a gente tem, na verdade, esse jogo de aproximações e afastamentos entre essas 3 personalidades, que são 3 personalidades revolucionárias. Se tem algo que eu acho que o livro poderia... É que é difícil dizer o que o livro poderia fazer, porque o livro é seu, né? Então eu vou falar, o que você poderia fazer mais 10 livros falando daquilo que eu gostaria que fosse dito. Mas é claro, acho que é uma agenda de pesquisa, porque um livro, 10 livros não dão conta, né, da complexidade de nenhum autor, principalmente uma autora que é pensadora e é uma revolucionária. Mas eu chamaria a atenção para o fato de que a gente poderia explorar mais, isso é para o futuro, a questão econômica. Por quê? Vejam só, quais são as principais obras da Rosa Luxemburgo? Que eu diria, todas elas estão citadas aqui, né? Inclusive, aliás, a Acumulação de Capital, tem 2 edições citadas aqui nesse livro, não é que isso está ausente. Mas eu diria que a Acumulação de Capital talvez seja uma obra-chave de clivagem, talvez, na trajetória da Rosa Luxemburgo. A outra, que é citado e discutido no livro, até trouxe aqui a brochura Junius, que é o texto A Crise da Social-Democracia, que Michel Levy acha que é um texto também que marca um antes e um depois na trajetória dela. Por que eu chamo atenção para esse aspecto econômico do pensamento da Rosa Luxemburgo? Por diversas razões. Em primeiro lugar, porque o debate econômico era e ainda é um debate masculino. E a Rosa Luxemburgo, em grande medida, tem essa faceta do pensamento dela deixada de lado, porque isso seria uma coisa do debate dos grandes homens daquele momento. No entanto, ela levou muito a sério o trabalho econômico dela. Ela tem pelo menos 3 obras importantes, né? Primeiro, a tese de doutorado, que é o desenvolvimento industrial da Polônia, que é uma tese acadêmica, claro, mas já inspirada em Marx.
ela tem a acumulação de capital, que é a grande obra econômica dela, e tem também um livro que foi um curso que ela deu na universidade, veja, tinha uma universidade do Partido Social Democrata Alemão, né? Não era oficial, mas era uma escola, né? A Rosa dava aula nessa escola e deu um curso de introdução à economia política, que depois os manuscritos se tornaram um outro livro. Ela levava muito a sério esse debate, né? E ela se recusava a ser uma pessoa da corrente das mulheres do partido, né? As mulheres... Então havia muitos homens, por exemplo, o Kautsky, o Bernstein, principalmente o Kautsky, né? Sempre consideravam, olha, é bom que haja mulheres no SPD, o Partido Social Democrata Alemão, mas elas têm que organizar as mulheres, não precisam se colocar, ficar discutindo greve de massas, ficar discutindo organização do partido e etc, né? E a Rosa não fazia isso, né? Bom, uma coisa que eu acho que é fantástica no livro aqui da Diana é que ela discute bastante a crítica que a Rosa fez à Revolução Russa. Mas ela consegue... É a habilidade da historiadora, né? Ela consegue sopesar assim, as várias posições e as circunstâncias, né? Que ela consegue avaliar crítica à luz do contexto histórico. De que forma? Claro que havia naquele momento uma crítica, depois ela vai mostrar que já em 18 para 19 a Rosa muda um pouco de posição, mas primeiro ela mostra que a Rosa Luxemburgo é recuperada nessa crítica por parte daqueles que são liberais. Mas olha, ela estava criticando a Revolução Russa, ela foi contra o fechamento da Assembleia Constituinte, mas ao mesmo tempo ela mostra que a Rosa tinha um outro erro esquerdista sobre a questão nacional, e que essa crítica, por exemplo, é esquecida, né? Além disso, eu vou ser telegráfico, porque depois a gente pode voltar aqui para o debate, mas tem uma parte do livro também que é evidentemente muito atual, porque é uma análise da Rosa no Brasil, né? Das apropriações da Rosa no Brasil, na verdade, de como o pensamento da Rosa Luxemburgo foi instrumentalizado na época da formação do Partido dos Trabalhadores. Depois você me corrige, né? Estou resumindo muito brutalmente aqui o livro, mas nessa parte, ela cita Mário Pedrosa, enfim, cita várias pessoas, o Paul Singer. Inclusive na parte em que ela cita o Paul Singer, eu gostaria até de fazer uma consideração aqui à parte, né? O Paul Singer era desses intelectuais influenciados pela Rosa Luxemburgo, mas eu tenho enorme respeito pela figura do Paul Singer, foi meu professor, foi um grande economista, ele, enfim, mas aquilo que o Paul Singer defendia em economia não tinha nada a ver com Rosa Luxemburgo. Eu me lembro que até, eu fui aluno dele, eu me lembro até de perguntar nos anos 90 para ele sobre essas questões, e ele defendia apaixonadamente a Rosa, e era contra o Bernstein. Mas a economia socialista, como ele compreendia, essa economia solidária, né, ela é Bernstein, não é Rosa Luxemburgo. Com todo respeito, não tem nada... Enfim, acho que ele... inclusive essa economia solidária, ela foi muito útil no governo para auxiliar cooperativas, etc. Mas isso não tem nada a ver com Rosa Luxemburgo nem com Revolução. Isso lembra muito mais o reformismo do Bernstein, né? Inclusive, acho que então no livro você foi até um pouco suave nessa crítica, né, ao Singer. Mas fez a crítica. Eu peguei só como um exemplo de como a Rosa era instrumentalizada quase como uma liberal, né, na formação do PT, inclusive por correntes trotskistas. Não correntes, ou pelo menos personalidades que tinham se reivindicado no trotskismo. O PT nesse período, eu estou falando isso porque é claro que isso me interessa muito, porque eu escrevi a história do PT, embora não seja um livro acadêmico, né? O PT nesse período, que vai da sua formação em 78, a fundação é 80, até mais ou menos 83, 84, quando surge a articulação, que centraliza o partido e começa a travar disputa com as tendências organizadas. O PT é um partido
muito mais federativo e de núcleos e base. Então fazia sentido discutir Rosa Luxemburgo. Porque acho que uma coisa também que aparece muito nesse livro é outra tensão, que é o quanto a Rosa, por um lado, às vezes ela até, na opinião da Diana, eu acho, até exagerava na defesa do que aparece muito aqui como espontaneísmo, que a Rosa entendia como uma atividade autônoma das massas. No fundo era isso que ela queria dizer. Mas, então, entre isso e a necessidade de direção do partido. Porque ela acreditava que não eram as massas que tinham que ser educadas pelo Partido Social Democrata Alemão. Ao contrário, era o Partido Social Democrata Alemão que tinha que ser educado pelas massas. Só que, ao mesmo tempo, havia a questão de que, uma vez essas massas em movimento, era necessário que elas tivessem uma direção. Então, esse é uma ambiguidade, eu não sei se você concorda, porque, claro, não é uma ambiguidade teórica permanente. Depende muito de cada momento histórico da trajetória dela, né? Bom, e isso fazia todo sentido na discussão no período da formação do PT. O PT era um partido, eu volto a dizer, federativo de núcleos e base. A partir de 83, 84, ele começa a ser centralizado e os núcleos são asfixiados. E continua o jogo de tendências, a disputa de tendências, mas, na verdade, esse centro majoritário, essa direção majoritária que foi mudando de nome ao longo do tempo, que era a articulação, na verdade, nunca mais perdeu o poder. Né? Mesmo quando teve uma mudança durante um ano, que os grupos mais à esquerda assumiram a direção, na prática, esse centro do partido ele continuou ditando as regras. Né? Eu termino aqui chamando atenção para uma outra coisa que é agenda para o futuro também, que é Rosa e Gramsci. Né? Porque assim como a Rosa, ela é uma espécie de unanimidade, isso não é positivo, na verdade, porque a unanimidade apaga o caráter revolucionário dela. O Gramsci também é. O Gramsci também é comunista, trotskista, revolucionário, liberal. Aliás, até os fascistas reivindicam um pouco do que eles acham que é a técnica do Gramsci, né? Distorcem, etc. Bom, a Rosa tem um momento, numa carta citada aqui pela Diana Assunção, em que ela cita o Goethe, o poeta alemão. E ela fala da serenidade, da harmonia interior que o Goethe tinha naquele período conturbado das guerras napoleônicas. O Gramsci faz a mesma coisa. Né? O Gramsci também fala sobre... ele atribui isso ao filósofo italiano Benedetto Croce durante a Primeira Guerra Mundial, mas ele dizia que ele tinha uma serenidade goetheana. Ele também discute a questão da espontaneidade da direção consciente, né? Como a Rosa. Acho que há muitas aproximações entre eles. E ambos, que foram vítimas dessa disputa de memória entre liberais, stalinistas, etc., eles têm um elemento que dá coerência para a trajetória deles. Esse elemento que dá coerência, que foi a pergunta com a qual eu comecei, que eu acho que é a pergunta do livro, o que dá coerência a uma vida da Rosa Luxemburgo, diante de todas essas circunstâncias diferentes pelas quais ela passou, é a revolução. Não tem outra coisa que dê coerência para a vida de uma revolucionária, né? A revolução foi aquilo que é o fio condutor da trajetória da Rosa, mesmo quando ela errava. Que acho que isso também é um elemento forte do livro. Quer dizer, mesmo quando a Diana acha que a Rosa errou, ela errou, mas errou de forma revolucionária. Né? Porque o erro, na verdade, é uma etapa necessária, né? Do aprendizado revolucionário. Bom, então, hoje o meu tempo já acabou, né? Eu tinha mais coisas para falar, mas deixo para o debate. Agradeço muito e eu queria dizer que é uma obra sobre uma revolucionária de uma militante revolucionária, né? Eu já conheço a Diana há bastante tempo, porque ela trabalha na mesma universidade que eu, foi perseguida por isso, né, pelas posições que ela defende. Então, nada mais, acho que, coerente de uma pessoa como ela escrever sobre uma pessoa como a Rosa Luxemburgo. Obrigado.
E para fechar a primeira rodada, a Diana Assunção, a autora do livro. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui na UFBC, lançando o livro. Obrigada, Ade. E também estou muito feliz de estar com a Maíra, aqui, minha amiga, também, e com o professor Lincoln, que eu estava numa expectativa muito grande de ver suas opiniões sobre o livro. No começo o pessoal falou, não, você tem que falar mais, mas a autora sempre quer ouvir o que as pessoas opinam do livro, que reflexões suscitou, que debates também. Então, eu estou muito contente com os comentários, tanto da Maíra quanto do Lincoln. Vou tentar comentar algumas coisas, porque tem muitos debates. Primeiro, agradecer o elogio à edição do livro, foi uma preocupação, a gente ficou obcecado, inclusive, pela edição do livro, tudo que a gente elaborou e tentando fazer uma edição coerente com o conteúdo também, né? Porque a própria capa do livro tenta transmitir um pouco o sentido do que a gente expressa nesse livro, né? Por um lado, essa força revolucionária da Rosa Luxemburgo como a águia da revolução, né? E por outro lado, esse sentido bastante sensível da relação dela enfim, nesse caso com o próprio herbário, né? Que a gente considera que simboliza um pouco a ideia do que para ela seria uma vida comunista, né? Plenamente comunista, de harmonia entre a humanidade e a natureza, né? Então, enfim, primeiro agradecer isso, e depois eu acho que essa definição que o professor Lincoln colocou de que existe uma disputa pela memória da Rosa, eu acho que é bastante isso, e o livro entra nessa disputa, né? Diretamente, assumidamente, digamos assim, né? Ou seja, existe todo um debate sobre qual que era a concepção da Rosa Luxemburgo, e hoje justamente a gente vê uma apropriação da Rosa Luxemburgo que muitas vezes, digamos assim, gourmetiza um pouco o que era a Rosa Luxemburgo para tornar um pouco menos potente e revolucionário as suas posições, né? Então, eu costumo dizer que a unanimidade que a Rosa Luxemburgo tem hoje, que eu concordo, inclusive, que é justamente, em algum sentido, um problema, por um lado, a expressão da força das ideias da Rosa, da força que ela era, né, que atravessou o século, mas, por outro, contrasta muito com o isolamento que ela passou durante muito tempo na própria social-democracia, com posições tão radicais, porque justamente essa unanimidade se dá em torno de ideias muito genéricas sobre a Rosa Luxemburgo. Que a Rosa Luxemburgo era uma grande mulher lutadora, e não que a Rosa Luxemburgo pagou com a sua vida o enfrentamento às políticas reformistas e revisionistas do marxismo revolucionário. Então, nesse sentido, o livro, meu intuito foi entrar nessa disputa para resgatar a essência do pensamento da Rosa Luxemburgo, no sentido das suas posições em defesa da revolução, ou seja, nessa coerência, né, que perpassa toda a sua trajetória e que realmente atravessou o século, assim. Então, para resgatar um elemento que a Maíra colocou também, em relação, e a Ada também tinha colocado no começo, eu acho que justamente a gente está num momento muito convulsivo da situação internacional, né? Vale dizer também que a gente está já há uma semana com companheiros presos, né, pelo Estado de Israel, e para a gente é um motivo de alegria a liberdade deles, mas o genocídio continua, então a nossa luta segue, na realidade, né? Então, ou seja, a flotilha foi um elemento para chamar atenção para essa barbárie que está acontecendo, por isso resgatar essa máxima que a Rosa Luxemburgo entoou, né, com a ideia de que a humanidade precisaria escolher entre o socialismo ou a barbárie, é extremamente atual nesse momento, e a luta do povo palestino, que é o coração da luta anti-imperialista no mundo hoje, eu acho que nos dá muita esperança de seguir no sentido da luta revolucionária, da luta por uma outra sociedade. Então, acho que isso também traz a necessidade desse resgate da Rosa Luxemburgo e da atualidade que ela traz, assim. Então, uma questão que eu acho importante transmitir é que, se por um lado, né, justamente eu busquei expressar essa essência do pensamento da Rosa em relação a esses combates que
já foi colocado aqui em relação ao Bernstein, em relação ao Kautsky, também busquei justamente fazer um contraponto do pensamento da Rosa com o Trotsky, com Lenin, mas desde um ângulo distinto, né? Porque justamente com o Bernstein, com o Kautsky, ela estava dando uma luta política que dizia respeito à defesa da revolução, né? Diretamente. E no caso das discussões com o Lenin e com o Trotsky, se tratava de um mesmo marxismo revolucionário, com divergências e com debates internos, mas para pensar os caminhos da revolução. Né? O Lincoln não é a primeira pessoa a comentar do Gramsci, porque muita gente que leu livros identificou os mesmos problemas que eu coloco em relação à Rosa, as mesmas críticas da apropriação em relação ao Gramsci. Acho que com certeza é um caminho muito interessante de reflexão também fazer essas comparações, porque eu acho que realmente tem pontos de contato. Né? E nesse sentido, eu acho que também desde um ponto de vista desmistificar um pouco uma ideia que existe, até entrar um pouco mais no conteúdo, que é essa ideia da Rosa Luxemburgo feminista. Isso tem passado muito nos debates de lançamento do livro, porque sempre perguntam, mas a Rosa Luxemburgo era feminista? Eu sempre respondo sim e não, né, em algum sentido, porque ela rechaçou um lugar que tentou ser imposto a ela quando ela chega na Alemanha, que era justamente para neutralizar a luta política que ela estava se preparando para dar, né? Ela chega na Alemanha e ela, enfim, a Rosa é uma revolucionária polonesa que vai muito jovem para a Alemanha militar na social-democracia, que era o centro de gravidade da Segunda Internacional, e quando se dão conta de que, na realidade, ela veio para, enfim, para fazer debates muito e muito polêmicos com figuras muito e muito importantes da social-democracia, né, com sumidades da social-democracia, que tinham trabalhado com Engels, ou seja, que tinham todo um repertório, digamos assim, que tornava-os talvez incontestáveis por alguns setores. Quando percebem isso, sugerem que ela justamente assuma a localização de responsável pela questão de gênero, né, digamos assim, pela questão da mulher. E ela rechaça essa localização em nome justamente de uma totalidade, de não aceitar que enquadrassem ela num departamento, digamos assim, o que em si já mostrava uma visão bem pejorativa, digamos assim, do partido em relação aos temas democráticos, mas porque ela estava fazendo um debate que transcendia uma questão específica e dizia respeito aos rumos da Revolução. Mas por que também dá para dizer que, em algum sentido, sim, né, Rosa Luxemburgo feminista, ainda que ela não usasse esse termo, e que também é um termo que, do ponto de vista da época, não necessariamente é o mais preciso, mas a vida da Rosa, a forma como ela agia, a forma como ela se colocava em ambientes tão masculinos e tão inóspitos, digamos assim, para uma mulher que, inclusive, era também estrangeira ali na Alemanha, era um exemplo de feminismo na prática, digamos assim, né? E por isso que ela se transforma numa grande referência até os dias de hoje, para muitas mulheres, né? A Rosa começou a militar aos 15 anos, né? Enfrentou muitos e muitos e muitos combates, e eu acho que essa trajetória é muito importante de resgatar. A Rosa foi, inclusive, praticamente uma das primeiras a identificar a nova fase imperialista do capitalismo, né? Isso é uma definição muito importante, porque diz respeito a que política a social-democracia ia ter, porque é uma política se tem uma situação, ou se existe o imperialismo, e outra política se não existe. E, na verdade, a orientação toda da social-democracia ela estava muito voltada para a política nacional, para as eleições, para a acumulação de forças, etc., que estavam desvinculadas da preparação da tomada do poder, da preparação de uma luta diretamente revolucionária e desse elemento internacional que dizia respeito à necessidade de uma política muito mais disruptiva do ponto de vista do enfrentamento com o imperialismo e da unidade da classe trabalhadora internacional. Isso vai ficar evidente em 1914, com a enorme capitulação da social-democracia frente a um apoio que deram para a social-democracia, né, em relação à guerra imperialista, e, enfim, uma grande tragédia, né, para a classe trabalhadora internacionalmente, especialmente a classe trabalhadora na Alemanha,
né? Então, nesse sentido, sim, o livro, eu fiz um recorte no livro que buscou concentrar o debate nas conclusões e nas discussões mais político-estratégicas, digamos assim, teóricas da Rosa, porque, enfim, a parte econômica dá para um outro livro, digamos assim, ou seja, seguir a pesquisa, mas, sem dúvidas nenhuma, todo o pensamento que ela desenvolve nisso, em particular, todo o combate que ela faz também ao Kautsky, né, em relação à posição que ele vai desenvolver, especialmente no texto que ela vai polemizar, né, do Utopias Pacifistas, contra uma visão bastante equivocada do Kautsky, né, de que de ultra-imperialismo, né, de que estava surgindo um ultra-imperialismo e que, por conta disso, tinha que ter uma união, né, dos estados burgueses, né, digamos assim, contra esse ultra-imperialismo. Também foi um debate muito importante nessa defesa de uma política anti-imperialista e revolucionária a nível internacional. Nesse sentido, a brochura Júnior é um não sei, digamos assim, é uma expressão política do que foi a acumulação de capital, né, na prática, e marca efetivamente esse momento de maior ruptura de conteúdo com a social-democracia, ainda que ela não tenha rompido, né, com a social-democracia nesse primeiro momento, que tinha a ver com uma posição da Rosa de que a social-democracia era o próprio movimento da classe trabalhadora, portanto, ela deveria continuar até o final, apesar dos seus erros, né? A Rosa, ela considerava naquele momento que o pior partido da classe operária era melhor do que nenhum, né? E essa concepção também vai levar ela a cometer alguns equívocos do ponto de vista dos tempos da necessidade de conformação de um partido efetivamente revolucionário que pudesse coordenar a auto-organização das massas, que era justamente um dos elementos centrais para ela. Me interessa muito e me interessou muito nessa pesquisa toda essa questão da espontaneidade na Rosa, porque eu também via aspectos críticos, por um lado, né, tem toda uma ambiguidade, porque a gente, por um lado, né, tem toda a discussão contra setores anarquistas e autonomistas que falam que a Rosa não era uma mulher de partido. Imagina, ela fundou 3 partidos, a Rosa Luxemburgo, ela era bastante de partido, inclusive, na minha opinião, demorou bastante para romper com um partido que tinha traído a classe trabalhadora internacional. Mas, por outro lado, ela também tinha esse aspecto que era o nível de espontaneidade, que ela via como um elemento central e que eu acho que era um aspecto extremamente revolucionário do pensamento da Rosa Luxemburgo, ainda que justamente o tanto que ela insistia nesse aspecto, talvez levou ela a subestimar o papel da organização mais consciente da classe trabalhadora para enfrentar essas mediações burocráticas que buscavam tolher a espontaneidade das massas. Então, acho que é bem interessante ver esse elemento que está no pensamento da Rosa Luxemburgo, e eu acho que entender um aspecto de por que a Rosa insistia tanto na espontaneidade, porque ela estava, e talvez não o Lenin, né? Porque a Rosa estava na Alemanha, da social-democracia, com múltiplas mediações e sindicatos, e um partido muito mais forte, inclusive, do que na Rússia. Então, a Rosa viu muito antes do que o Lenin os aspectos de burocratização da social-democracia alemã. Quando tem a traição, em 1914, da social-democracia alemã, e chega essa notícia na Rússia, o Lenin simplesmente não acredita. Acha que é uma propaganda burguesa para dividir os revolucionários a nível internacional. Depois ele, inclusive, admite que a Rosa Luxemburgo estava correta, que ela viu antes de todo mundo esses elementos de burocratização que estavam acontecendo, né, que ela viu mais até o final o problema do kautskismo, que depois ele vai também combater fortemente. Ao mesmo tempo, se por um lado, né, o Lenin demorou para ver esses aspectos, quando ele viu, ele tirou conclusões mais radicais, né, em relação a que caminho seguir no caso da Alemanha, né? Por isso ele, inclusive, em 14, aconselha a Rosa a fundar um partido independente, né, que não é a conclusão que a Rosa tem logo naquele momento, enfim, né, e também de um outro ponto de vista, o elemento que ele colocava em relação à consciência da classe trabalhadora para pensar a auto-organização
me parece que é um elemento que, em confluência com o aspecto da espontaneidade, é o que pode dar uma saída ainda mais completa e revolucionária para pensar a organização dos trabalhadores, também num sentido de pensar que partido construir. Está acabando um pouco o meu tempo, mas eu queria comentar só mais duas coisas, porque eu estava particularmente interessada nas opiniões do Lincoln em relação ao capítulo dos luxemburguistas no Brasil, porque o Lincoln é especialista na história do PT, né, também, e eu quis colocar esse capítulo no livro para justamente tentar entender da onde vem um pouco essa tentativa de tornar as posições da Rosa gradativamente reformistas e aproximar ela, no fim das contas, com a social-democracia, né, na prática. E existe um conceito que atravessa toda essa apropriação da Rosa, que é uma ideia de socialismo democrático humanitário. E essa definição, que aparentemente pode até não parecer nenhum problema em si mesmo, porque a gente defende a democracia das massas e a humanidade, digamos assim, mas tem um conteúdo por trás, né, desse elemento. Justamente o que eu tento demonstrar é que, principalmente através da leitura do Mário Pedrosa, que foi pioneiro, inclusive, em trazer os textos, um revolucionário muito importante, que foi pioneiro em trazer os textos da Rosa Luxemburgo no Brasil, foi se construindo um pouco uma leitura que era uma busca, que também tem a ver um pouco com a época, né, naquele momento, final de 40, que tem a ver com uma busca entre uma alternativa entre o que foi o stalinismo, mas também entre o que foi o bolchevismo, né, colocando isso de forma um pouco simétrica, né, e na realidade tentando transformar a Rosa em uma anti-bolchevique, né, e algo que ela nunca foi, né, por isso que eu dei muito peso também para essa discussão da Rosa na Revolução Russa, porque justamente ela fez muitas críticas à Revolução Russa, mas como uma internacionalista, que apoiava profundamente a Revolução, mas apontava críticas. Algumas, digamos assim, algumas mais à direita, algumas mais à esquerda, né? Algumas que expressavam uma visão mais esquerdista do processo revolucionário enfim, em relação às possibilidades que tinham, e algumas outras em relação a como desenvolver a democracia, a questão da Assembleia Constituinte, etc. Mas que eram debates totalmente válidos naquele momento, que era possível entender essas discussões. Depois ela muda de posição em alguns, outros não, e etc. Então, eu acho que é muito interessante resgatar isso, porque no livro eu trato dessa questão também, né, de que a ênfase que os intelectuais na fundação do PT dão é justamente para essa ideia de basismo, né, naquele momento que estava se fundando o PT. Me parece que resgatar Rosa Luxemburgo na fundação do PT tem méritos muito interessantes, da força da classe trabalhadora num processo histórico, que é a fundação do PT, e da força também das ideias dela. Mas eu acho que justamente a Rosa Luxemburgo não era basismo, né? Não era espontaneísmo, não era somente isso. A Rosa Luxemburgo era justamente também um grande enfrentamento às posições reformistas que desviavam a luta da classe trabalhadora, né? Rosa não seria Rosa sem esses embates, né? Então, desse ponto de vista, se a classe trabalhadora estava ali desenvolvendo um processo muito interessante, apesar das suas direções que nunca consideraram, né, que esse partido fosse um partido revolucionário, no livro eu até falo, né, se a gente fosse ver a Rosa Luxemburgo em algum lugar ali na formação do PT, além desses elementos basistas, seria numa crítica contundente à política dos sindicalistas autênticos que terminaram traindo as greves de massas, que era uma questão, inclusive, fundamental do pensamento da Rosa Luxemburgo, né? Desviando o processo da luta revolucionária para uma transição pactuada. Então, acho que isso é um elemento interessante da gente pensar todas essas analogias. Nesse sentido, acho que concordo com esse elemento em relação ao Paul Singer, em relação ao tema da economia solidária, que efetivamente não tem absolutamente nada a ver com Rosa Luxemburgo, e seria muito importante desenvolver um pouco mais. Então, enfim, como acabou o meu tempo, para não alongar, para a gente poder abrir um pouco também para os debates, eu, enfim, termino por aqui. Eu acho que efetivamente existem muitas apropriações da Rosa Luxemburgo,
Inclusive, para escolher a foto do Colofão no final do livro, a gente achou essa foto de 89 e justamente quando a gente viu 89, né? Por que estão levantando a Rosa Luxemburgo? A gente fez uma pesquisa muito grande em torno das fotos justamente porque existe uma batalha de apropriações da Rosa Luxemburgo. E a gente escolheu justamente mostrar a Rosa levantada ali em 68, em um processo muito importante da classe trabalhadora. Eu acho que hoje a gente tem, como a Maíra colocou, muitos elementos para resgatar a Rosa Luxemburgo. Eu acho que, inclusive, esse aspecto que a Maíra desenvolveu em relação aos sindicatos é extremamente atual, né, num momento em que, inclusive, pós-Segunda Guerra Mundial, as mediações aumentaram muito, né, os aparatos burocráticos se fortaleceram, né, então pensar esse aspecto, eu acho que é chave para poder pensar as tarefas que a gente tem hoje, seja de batalhar contra a extrema-direita, mas também eu acho que a Rosa nos ajuda também, pensando hoje, não cair na armadilha de que para enfrentar a extrema-direita a gente tem que abrir mão das nossas posições revolucionárias, né, e apoiar frentes cada vez mais amplas e justamente pensar um caminho independente, revolucionário, que é o que a Rosa lutou até o final e é pelo qual ela foi assassinada. Né? Então termino por aqui para não me alongar muito mais. Era isso. Agora a gente vai abrir para as intervenções, serão de 3 minutos, para que mais gente possa participar. É só levantar a mão, que eu vou anotando aqui, se alguém quiser. Deixa eu pensar. Bom, gente, boa noite, eu sou o Pedro, sou estudante aqui de Relações Internacionais da UFABC, estou muito contente com essa mesa. A gente da FAISC já queria trazer a Diana para debater aqui com a gente há bastante tempo. E aí quando teve essa oportunidade de trazer o livro para a gente poder lançar esse livro que fala sobre Rosa Luxemburgo, que também é um tema que a gente queria tratar aqui no UFABC também há bastante tempo, foi um casamento perfeito, assim, porque a gente acaba estudando bastante ela no curso de Relações Internacionais. E quando a gente pensa essa universidade, a gente está justamente falando da região do ascenso operário, da fundação do PT, e a UFABC em particular é uma universidade cujo corpo docente tem bastante peso de vários intelectuais que são militantes do PT, que escrevem os programas do partido e que muitas vezes vão apresentar essa Rosa Luxemburgo para a gente em sala de aula com essa mediação onde os textos, né, sobre as conclusões que ela vai tirando ali na Revolução Alemã justamente estão bastante secundarizados, diminuídos, e se escolhe muito a ênfase das diferenças com os bolcheviques, o que a gente pôde também aprofundar nesse grupo de estudos que a gente fez da Faísca sobre o livro, que foi muito produtivo, e quando entrou ali a peça do Mário Pedrosa, foi fazendo cada vez mais sentido pra gente. Mas também a gente achava muito importante trazer a Rosa, porque se por um lado aparece bastante entre os professores no movimento estudantil aqui da FABC, a Rosa praticamente não é citada. Acho que dá para dizer que ela não é citada. Né? A gente tem um movimento estudantil aqui que tem muito peso do stalinismo, e a gente pode ver, inclusive, em outras edições aqui das edições Iskra, como o livro da biografia do Marx e do Engels, de um outro bolchevique, que é o Davi Razanov, que na edição que a gente fez, traduzindo várias edições diferentes, a gente viu que, a partir do momento, o stalinismo ele começa a retirar as citações da Rosa Luxemburgo do livro, porque justamente tinham todas essas diferenças, em particular com o próprio conteúdo internacionalista que ela levantava. Então, também para o movimento estudantil da FABC, a gente se apropriar dela, a gente achava que era bastante central para a gente poder erguer um movimento estudantil aqui, de fato independente, revolucionário, que vai unificar todos os problemas, as pautas econômicas que a gente tem aqui, que são várias, né? O RU mais caro do estado de São Paulo, enfim, falta de professores para toda demanda, vários professores visitantes, um fretado que é terceirizado, vários serviços de permanência que são terceirizados, e unificar isso também com as pautas políticas, de ver que sem independência da reitoria, sem lutar contra essa estrutura de poder que vai justamente aplicar todos esses ataques, não tem como a gente levar as nossas demandas até o final. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui e que a gente faça muito mais debates com a Diana, com o Lincoln, com a Maíra. Mais alguém?
Olá, sou a Poena, professor aqui na UFABC. Fui orientando do Lincoln, mas enfim, a minha questão, eu queria levantar uma dúvida que eu tenho, na verdade, na interpretação de Rosa, que é uma dificuldade que eu tenho para lidar, que é para compreender a política de aliança de classes dela. Por quê? Porque é atribuído a ela, muito desonestamente, a ideia da luta da classe contra classe, né? A política de isolamento radical, abandono total de qualquer aliança com outros setores, enfim. Só que, a rigor, no movimento internacional, essa é uma política adotada em 27, né? E que, portanto, cai nas costas do Stalin, não de Rosa. E quando a gente observa os escritos de Rosa, me parece que ela defendia algo completamente diferente do isolacionismo. A própria formulação dela sobre o caráter contínuo da acumulação primitiva do capital aponta para uma ideia anti-imperialista, né, que depois vai ser fundamento de toda uma política de alianças internacional a partir da formulação de Lenin sobre o tema. E mesmo algumas questões profundas para resolver as crises de direção dentro do seio do movimento operário, me parece que ela aponta uma linha que mais tarde vai ser apropriada pelos maoístas, que é uma linha de massas, né? Que é buscar mobilizar o conjunto da população explorada contra as classes dominantes e ver do que sai daí, né? Uma forma talvez mais democrática. Mas, enfim, até hoje eu não consigo localizar exatamente qual seria essa política de alianças, mas eu também não sou um especialista em Rosa, então por isso minha pergunta. Obrigado. Mais alguém? Oi, gente, boa noite. Sou Marcela, professora aqui em Santo André. Também queria colocar uma pergunta para a mesa. O professor colocou, né, que o PT surgiu e tinha esse bafo, né, desse estudo, as reflexões sobre Rosa foram apropriadas naquele momento, foram estudadas e tudo mais. A Diana citou Mário Pedrosa, mesmo a Marilena Chaui. E a minha dúvida é assim, o que marca, né, o que faz essa diferença tão grande do PT hoje ser um adversário tão feroz, tão brutal da atividade organizada das massas, né? Por exemplo, a Marilena Chaui, quando foi junho de 2013, ela foi totalmente brutal contra, né, a atividade das massas. Eu queria que a mesa falasse um pouco sobre isso, assim, essa diferença tão drástica de um partido que se apropriou dos estudos da Rosa com esse legado, né, enfim, da intervenção das massas de forma revolucionária, intervindo no movimento real. Enfim, queria colocar um pouco essa dúvida. Oi, gente. Meu nome é André, sou estudante da USP. E a mesa é excelente, a apresentação, os debates que os companheiros fizeram. Eu fiquei bastante instigado por essa relação da Rosa com o Gramsci, essa forma de apropriação por tendências antimarxistas, né? Como se nenhum dos dois fosse parte do cânone marxista. Ou que tanto o pensamento do Gramsci quanto o pensamento da Rosa, em última instância, colocasse um certo perigo da revolução. O perigo que a revolução traria, no sentido de levar necessariamente a formas autoritárias de governo, que a gente sabe que tendências reformistas que se apropriaram dela aqui no Brasil levaram essa compreensão adiante. Inclusive porque tem uma forma específica dessa apropriação, né? O Gramsci, ele foi apropriado pelo Togliatti. Aqui no Brasil foi bastante divulgado pelo Carlos Nelson Coutinho, com essa ideia da democracia como valor universal. E a Rosa Luxemburgo, a Diana estava mencionando essa ideia, né, do socialismo democrático, como se ela representasse quase que essa ideia de ambos como a teoria dentro do marxismo que se coloca como um pé atrás da revolução. Acho que seria interessante desenvolver justamente um pouco mais essa analogia para pensar o valor que essas duas figuras têm, e aqui no caso, né, o lançamento do livro da Rosa, o papel que a Rosa teve e que a Diana desenvolve bem no final, de impulsionar, de estimular um determinado pensamento de formação de partida,
mas que em última instância se provou o exato oposto do pensamento da Rosa quando a gente pensa o PT. O PT, que desde a sua fundação, né, o Lincoln escreve um livro sobre isso, foi abandonando muitas vezes de maneira paulatina, mas desde o início de maneira contundente a ideia do socialismo, essa perspectiva, né, de uma transformação revolucionária no país, a partir do começo da década de 80, e que foi desenvolvendo no seu DNA essa defesa do governismo, da institucionalidade, dos pactos interestado, que em última instância, claro, não tinha nada a ver com o que a Rosa Luxemburgo defendia, né? Uma batalha contra as burocracias, contra o reformismo, essa ideia de levar adiante uma revolução que não ficasse só restrita ao nível nacional e sim internacional. Então eu queria mais fazer essa analogia e levar adiante essa crítica à apropriação dos dois como, claro, os marxistas sempre defenderam os direitos democráticos das massas. Agora, isso é muito diferente de encarar a Rosa e o Gramsci como os defensores da democracia como valor universal, que não era a perspectiva de nenhum deles. Era isso. Mais alguém gostaria de intervir? Oi, gente, boa noite. Eu sou o Tu, sou estudante aqui da FAPC, faço parte da Faísca Revolucionária também. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa que eu fiquei meio instigado e agora que o André veio aqui, voltou à minha cabeça. Com relação ao que o Kautsky falava sobre esse superimperialismo e como a Rosa respondia essa questão pensando muito na atualidade sobre a defesa do multilateralismo hoje em dia, tipo, e como se relaciona assim, porque justamente a gente vê os partidos, né, o próprio PT, né, com o reformismo dentro do BRICS, defendendo essa posição, né, junto num bloco com a China e etc. Então eu queria entender melhor como se relaciona isso. É isso. Obrigado. Mais alguma intervenção? Então, acho... Oi? Acho que a gente pode já ir para as considerações finais. Vou passar novamente a palavra para os convidados, são 5 minutos, ok? Eu vou fazer... Alô? Ah, tá. Vou fazer aqui o meu em 5 porque eu vou deixar as perguntas cabeludas aí para vocês. Então, gente, só alguns comentários. Acho que toda essa discussão é extremamente instigante e uma coisa que eu senti muito no livro, até tem umas passagens escritas assim, falando, pô, Rosa, aí foi demais, ô Lenin. Umas discussões assim, porque realmente assim, é muito vivo a discussão no livro. E eu acho que são muitas discussões interessantes mesmo. O Lincoln citou algumas aí, né? Uma em particular que eu achei interessante é a questão da autodeterminação, que tem essa discussão também, né? Enfim, acho que tem muitas discussões assim a se fazer. Eu queria só marcar, assim, que uma das coisas que para mim é muito chamativa na Rosa é a questão do internacionalismo, realmente foi citado aqui. Tem até, quando ela está discutindo sobre a Revolução Russa, né? Tem uma parte que ela fala, meu Deus, eu sou toda a Rússia. Então, que é se colocando mesmo como essa pensadora, como essa revolucionária que não está somente pensando nos problemas nacionais, está querendo se ligar aos grandes processos, está querendo intervir concretamente, assim, nesse momento, o processo mais agudo da luta de classes que estava acontecendo, né? Em 5 e depois da Revolução Russa de 17, né? Que ela não teve a oportunidade de estar ali, mas enfim, acompanhou bastante e etc, né? Tinha suas opiniões ali. Então, acho que isso é muito central, ainda mais no momento que a gente vive hoje, que, assim, não tem como a gente pensar em nada nacionalmente. A gente está enfrentando uma crise capitalista brutal, que a gente vê, assim, a coisa mais escabrosa que é o genocídio na Palestina, né? Mas tem outros processos que a gente está vendo também que mostram até onde pode chegar o capitalismo na sua decadência, né? Então, acho que essa reflexão ela é muito chave. A primeira reflexão do internacionalismo,
e depois a reflexão de que ferramenta a gente tem que construir para responder a tudo isso e com qual fim a gente tem que se colocar nessa resposta, né? E aí eu vejo que a afirmação e essa luta política da Rosa constante em relação à afirmação do objetivo socialista, ela é muito central e ela está colocada no hoje para a gente poder responder, né? A Marcela colocou um pouco sobre o porquê do PT, né, atuar dessa forma e tudo mais, citou a questão da Marilena Chaui, né? E eu acho que assim, o que aconteceu de 2013 para cá, no Brasil em particular, foram grandes transformações e que o PT, ao estar no governo naquele momento, tinha muito medo também das mobilizações, né, que iam contra ele, né? Então aí se criou uma narrativa, que as mobilizações foi o que trouxe a extrema-direita para o cenário nacional. Só que a gente tem que pensar bem profundamente o papel que o PT cumpriu antes desse processo e seguiu cumprindo depois, né? E eu acho que isso aponta para a gente alguns caminhos dos acontecimentos e também do que a gente tem que fazer para poder responder a isso, né? Quando a Rosa está discutindo sobre os fins comunistas, o papel dos sindicatos e tudo mais, partindo de uma visão que o sindicato não está ali parado sem ninguém intervir. Alguém está intervindo no sindicato. Então, nesse caso, como é que a gente intervém no sindicato? Que partido a gente tem que construir para poder intervir nos sindicatos e mover os sindicatos, tirando eles da rotina da tática e dessa ossificação que a gente viu na discussão da Rosa, mas que, assim, colocada na realidade brasileira, é brutal. Na questão da educação, principalmente, assim, de certa forma, gente, porque, assim, a educação está sendo ultra atacada no Brasil. Em São Paulo, há níveis absurdos. E a gente vê a posição do nosso sindicato, por exemplo, que é a de não lutar, que é a de conciliar, que é de buscar dentro do próprio parlamento burguês as formas de conquistar as nossas demandas. E, inclusive, né, a gente fez essa denúncia já em alguns momentos das conciliações que a direção sindical faz com o Tarcísio, que já fez com outros governos extremamente burgueses e etc. Esse é o caminho que leva a gente a abrir as portas cada vez mais e fortalecer a extrema-direita. O caminho da não organização da nossa classe. Então, o que a gente defende é justamente que a gente atue com uma política independente de organização da nossa classe, da nossa categoria, mas da nossa classe de conjunto, que a gente enfrente essas burocracias sindicais e que a gente coloque, de fato, o rumo da nossa luta para um fim socialista. Porque, assim, foi citado aqui desde o começo pela AD, a Rosa colocava socialismo ou barbárie. E a gente está vivendo grande parte da barbárie nessa situação. Então, o que está colocado para a gente responder? O projeto socialista. Então, acho que essa é a grande discussão que a gente tem que avançar e esse é o convite também que eu faço para que a gente reflita e pense em como se organizar, porque as respostas que a gente tem que dar são extremamente profundas, não estão ligadas somente ao âmbito nacional, são internacionais e estão colocadas para a gente pensar que projeto de mundo a gente tem para o futuro e eu acho que a Rosa tem bastante coisa a contribuir nesse sentido. Então é isso, gente. Valeu! Bom, eu vou deixar aqui as perguntas também para a autora do livro. Principalmente a do Apoena, porque realmente eu faria essa pergunta também, Apoena. E fico contente de vê-lo aqui agora com meu colega, professor. Bom, então vou fazer dois comentários rápidos, né? O primeiro é sobre... Eu vou citar aqui um trabalho da Rosa Luxemburgo que foi analisado no livro da Diana, que ela citou agora de novo, que é a crise da social-democracia, né? A brochura Junius. Para resgatar a atualidade do pensamento da Rosa. Vejam só, essa brochura, esse texto é um texto longo, mas eu vou citar só uma pequena parte em que ela diz, por exemplo, o imperialismo alemão é recente, né, na história. Quer dizer, era uma economia imperialista emergente desafiando a posição da Inglaterra. 2. Os cartéis da indústria pesada são o ramo mais diretamente interessado nas compras estatais do quê? De armamentos e na expansão de empreendimentos imperialistas, por exemplo, ferrovias que a Alemanha, né, nas quais a Alemanha estava investindo, na Turquia, por exemplo, no Oriente Próximo, exploração de minas. 3. A Alemanha tem o regime pessoal mais forte e o parlamentarismo mais fraco. Ela diz isso lá no texto dela. 4. Passou da política continental do Bismarck
à política mundial. Quer dizer, que todo mundo achava que o problema da Alemanha é que ela estava construindo uma frota naval para rivalizar com os ingleses, mas, na verdade, a própria construção da frota naval também era um estímulo estatal para o desenvolvimento das grandes empresas vinculadas ao imperialismo alemão. Depois ela cita a França e faz uma análise do que é o imperialismo já meio decadente da França, Turquia, etc. E, claro, Inglaterra. Ora, quando a gente olha para os dias de hoje, vejam se a gente não precisa da serenidade do Goethe, como ela falava, né? Guerra da Ucrânia, o genocídio em Gaza, e vocês citaram aqui a venda de petróleo, né, do Brasil para Israel. Aliás, a Rosa, não sei se a Diana acompanha aí, você poderia até comentar, não precisa ser agora também, porque eu sou ignorante nesse assunto, mas ela é citada também na questão da Ucrânia, né? Por causa do que ela defendia sobre a questão nacional naquela época. Mas a gente está citando aqui a compra do petróleo. Ora, eu não citaria só o Brasil, que realmente deveria romper relações com Israel e deveria parar de mandar petróleo para Israel. A China é o maior parceiro comercial de Israel. Os BRICS, né? Mantém relações com o Israel como se nada estivesse acontecendo, né? Então, essa situação internacional caótica é muito parecida com aquela situação aparentemente caótica e perigosa que engendrou a Primeira Guerra Mundial, né? Outra coisa, eu acho que a Rosa resgatada como ecologista é interessante porque nesse livro aqui, ela falou assim, o herbário é o comunismo, né? Porque a Rosa se interessava por botânica, vocês leem o livro, né? Mas a Rosa não é ecologista no sentido pelo qual ela é apropriada hoje. Por quê? A Rosa ela jamais atribuiria o colapso ambiental a um problema de consumo das pessoas e consciência de consumidores. Porque quem destrói a natureza é o capital. Então é preciso acabar com o capital para salvar a natureza, e não salvar a natureza para manter o capital. É mais um exemplo de apropriação indevida, né, do pensamento da Rosa. Eu não vou entrar no assunto agora, eu deveria entrar no assunto do PT, por causa do tempo. Mas a Marcela, principalmente, falou disso, né? Eu acho que a gente está esquecendo... Primeiro, evidentemente que vocês vão divergir de mim. Para mim tem muito o PT é muito um movimento, como a Rosa falava aqui do SPD e a Diana critica. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, desde os anos 80, mas principalmente ao longo dos anos 90, as sucessivas direções do PT, elas vêm, na verdade, se adequando à ordem. E é principalmente a partir de 2002 ou 2003 que o PT não tem mais nada a ver com um partido que quer dirigir algum movimento de massas de esquerda. O PT é um partido da ordem e ele é um partido de governo. Inclusive, a tese do meu livro é essa. O PT, a partir de 2002, é um partido de governo. Acho que o problema... Não adianta esperar nada da direção do PT nesse aspecto. Agora, existem outros partidos, eu acho que a Diana cita aqui, por exemplo, que se tornou como que é um gabinete, eu esqueci a expressão, um gabinete auxiliar, alguma coisa do PT, né? Existem outras forças que reivindicam a revolução e que estão muito distantes de qualquer revolução também. Eu até pergunto para a Diana se esse partido qual estou falando, não disse o nome, é o USPD, né? Ou a ala do USPD que depois se reintegra ao SPD, né? Porque tinha lá o Partido Social Democrata Independente que se formou, né? Dali sai uma esquerda que forma a Spartacus Bund, que é a Liga Spartacus, e depois o KPD, o Partido Comunista Alemão. E outra parte do partido se reintegra ao Partido Social Democrata Alemão. Enfim, eu acho que isso explica, Marcela, por que em junho de 2013 tantas figuras do PT foram simplesmente contra qualquer ascenso de massas. Embora aquilo também seja uma coisa muito complexa, tinha de tudo ali.
Mas evidentemente que quando as massas se levantam, não cabe a um partido que se diz dirigente das massas ser simplesmente contra aquela ascensão. Ele tem que buscar dirigir, né? Agora, ele como partido de governo não ia dirigir nada. Ele teria que deixar de ser governo ou fazer um governo que fosse revolucionário, né? Acho que é isso, né? Não dá mais tempo de falar nada, mas eu queria continuar esse assunto sobre o PT, porque eu acho que é muito interessante. Assim, e André, Gramsci e Rosa, né? É uma tese, são várias teses, né? Gramsci e Rosa, mas os dois têm muita semelhança na forma de apropriação. Você citou muito bem o Carlos Nelson Coutinho, que fez do Antônio Gramsci um defensor da cidadania burguesa, quando o Gramsci era um revolucionário. Enfim, é isso. Obrigado. Bom, gente, queria agradecer muito todas as perguntas, todos os comentários da Maíra, do Lincoln. Acho que, enfim, são todos debates muito importantes e que acho que são parte, né, do que eu tentei fazer com o livro, assim. Então, vou tentar comentar algumas questões que foram colocadas aqui. Primeiro que, assim, eu acho que é muito importante perceber, e isso eu tento fazer no livro, um desenvolvimento do pensamento da Rosa Luxemburgo desde os primeiros embates que ela tem, inclusive com o Lenin, quando ela vai criticar a social-democracia russa, lá em 1903, até a experiência que ela vai ter na Revolução Alemã. Ela vai passando por muitos e muitos e muitos momentos, muitos debates, muita luta política, mas uma das teses que eu defendo no livro é que ali no final de 1918, no começo de 19, ela começa a tirar conclusões que, na minha visão se aproximam de posições do Lenin em relação à questão de partido, né? Porque eu acho que, assim, eu não sei se dá para dizer que a Rosa tinha uma linha de massas nesse termo, mas ela certamente defendia como concepção um partido de massas. E isso passou toda a trajetória dela. Qual que era a questão? Ela tinha muito medo de construir o que ela definia pejorativamente como uma seita. Então, qualquer coisa que não fosse um partido muito grande, muito vinculado à classe trabalhadora e etc., para ela já seria uma seita. Então, isso percorreu muito o pensamento dela, né? Só que justamente ela se confronta com esse problema em 1914, quando esse partido de massas, assim, né, que era um partido realmente muito grande, que chegou a ter 2 milhões de filiados, cumpre um papel tão contra-revolucionário num momento muito importante que ela mesma tinha identificado como uma nova fase do capitalismo, a fase imperialista, e ela, como a Maíra colocou, chega à beira de pensar, cogitar, inclusive, o suicídio, né, frente à tamanha desilusão que estava colocada. Mas a conclusão que ela tira imediata não é de fundar um novo partido, e sim de fundar uma tendência interna, porque ela, inclusive, estava bastante isolada com essa posição, quando ela se confronta com a posição da social-democracia, ela tenta juntar vários revolucionários, ela tenta uma amplitude nisso para tentar fazer uma resistência dentro do partido, e ela consegue, num primeiro momento, juntar mais 3, que é a Clara Zetkin, o Karl Liebknecht e o Franz Mehring, grandes revolucionários também, e depois ela vai fundar a Liga Spartacus, né? Um pouco mais para frente que tem essa ruptura do USPD, é confuso isso, porque as siglas confundem, mas tem SPD, que é o Partido Social Democrata, e depois o USPD, que é a social-democracia independente, que vai surgir também com críticas, ainda que não totalizantes, em relação à social-democracia. Mas ainda era um partido que, ali nos anos de 17 e 18, claramente tinha uma política centrista. O que vai acontecer nesse processo? A Rosa, vendo a espontaneidade das massas durante a Revolução Alemã, ela vê um pouco da tese dela, né? Ou seja, de que as massas precisavam se levantar espontaneamente sem o partido tolher. Inclusive, elas desenvolveram a auto-organização, né? Ou seja, existiam conselhos operários na Alemanha muito avançados naquele momento.
qual que foi o problema? Que os aparatos que existiam, burocráticos, tanto dos sindicatos quanto desses partidos, a social-democracia e a social-democracia independente, estavam se convertendo em obstáculos do processo revolucionário que estava em curso, né? De tal maneira que, inclusive, quando chega o momento em que as massas querem tomar o poder, a própria Rosa considera que a Rosa teve uma visão crítica da tentativa de tomada do poder em 19. Né? Ela teve, digamos assim, a mesma atitude do Marx em relação à Comuna de Paris, que no começo teve várias reservas ao levantamento, mas depois, quando ele já estava em curso, tomou a posição da classe trabalhadora e falou, bom, vamos, porque é melhor ir do que retroceder frente ao que está acontecendo, né, nesse momento. Mas ela vê esse problema em relação a como a classe trabalhadora, por um lado, não estava totalmente preparada para tomar o poder, mas, ao mesmo tempo, não tinha um partido revolucionário, e as referências que essas massas espontâneas tinham, naquele momento, era a social-democracia e a social-democracia independente. Porque o partido que a Rosa fundou, e aí, finalmente, um partido que talvez fosse uma seita, né, na concepção dela, era um partido que foi fundado aos 45 do segundo tempo do processo revolucionário. O congresso do KPD, que era o Partido Comunista Alemão, vai acontecer no dia 30 e 31 de dezembro, no Réveillon de 1918, e imaginem, o processo todo vai se desenvolver em 19, a Rosa é assassinada no dia 15 de janeiro, né, de 19, então, assim, é tudo nesse sentido. E esse Partido Comunista, ele não era um partido que estava preparado para tomar o poder, né? A Rosa, inclusive, no Congresso, tem muitos relatos que falam que ela está nesse Congresso com um olho que ri e um outro que chora. Um olho que ri porque finalmente estava se fundando um partido que, enfim, não era um obstáculo, mas, ao mesmo tempo, era desesperador ver que ele estava sendo fundado tão em cima da hora, sem ser uma referência para as massas e sem poder fazer essa confluência que ela tanto vai chegar a essa conclusão, que é entre o partido e a auto-organização, no sentido soviético da palavra, né? Desse ponto de vista, a Rosa não tinha uma política de aliança de classes distintas, ou seja, ela não era como, digamos assim, foi o maoísmo, né? O maoísmo é uma versão do stalinismo que se funda no que é a concepção da conciliação de classes. Então, em todos os momentos, está pensando que alianças de classe vai fazer, mas porque é parte da sua própria estratégia. A Rosa, em toda a sua trajetória, ela vai criticar justamente a social-democracia por ter se acomodado tanto a própria burguesia, né? Ou seja com uma prática política que defenderia, né, que a revolução se daria através de uma democratização do sistema capitalista, portanto, não estava mais colocado um processo revolucionário no sentido violento do termo, né, de tomada do poder, ou através da crítica que faz em relação à busca de acumulação de forças para supostamente usar essas forças no momento revolucionário, mas que, na verdade, se acomodar dentro do regime burguês e, na prática, depois não ser nenhuma alternativa, como a gente viu em 1914. Né? Isso vai perpassar também toda a crítica que ela faz, desde o ministerialismo socialista na França, até o enfrentamento que ela faz contra o Partido Operário Belga, né, nas greves de massas que tiveram na Bélgica, onde esse partido tenta, através de alianças de classe, né, separar a luta dos trabalhadores das demandas democráticas e, em algum sentido, abrir mão das demandas, né? Eles, inclusive, usam termos que hoje a gente vê o PT usando, que são recuos táticos, né? No caso belga, era em relação ao voto feminino, ao sufrágio feminino, né? Atualmente a gente vê o PT falando que é sempre um recuo tático não defender o nosso direito ao aborto, por exemplo, né? Tudo em nome da governabilidade. Então, eu acho que o que perpassa a política da Rosa sempre foi uma política de independência de classe. Então, eu queria transmitir isso porque me parece importante. Ao mesmo tempo, eu acho que é chave tentar analisar, por um lado, os grandes elementos que nos servem hoje sobre a Rosa Luxemburgo, que eu acho que, sem dúvida, é o pensamento dela sobre a greve de massas como um auge da autoatividade das massas, o elemento do espontaneísmo, porque, insisto, era um aspecto extremamente revolucionário do pensamento da Rosa. Eu fujo de uma crítica, eu sou trotskista, militante trotskista, eu sempre fujo de uma crítica dogmática em relação a essa discussão consciência e espontaneidade, né, do debate entre Rosa e Lenin.
mas vendo uma confluência entre esses aspectos como uma questão superior, ao mesmo tempo também me interessa pensar esses elementos de debilidade do pensamento da Rosa, que eu acho que se expressam, por um lado, né, quando eu falo que a Rosa esteve isolada nas suas posições, é porque as posições dela eram extremamente revolucionárias em relação à social-democracia, e ela deu combates brilhantes a isso, mas eu acho que tem a ver também com uma questão de concepção de partido. Essas batalhas que a Rosa deu durante toda a vida dela não estavam acompanhadas necessariamente da construção de alas revolucionárias no movimento operário e na juventude para fazer carne dessas posições. Essa é uma das principais diferenças com o Lenin, porque o Lenin, enquanto estava dando várias lutas políticas também ali na Rússia, inclusive com debates com o Trotsky também, que o Trotsky, durante muito tempo, era mais a Rosa e o Trotsky, na verdade, contra o Lenin. Depois o Trotsky tira outras conclusões sobre a questão de partido, né? Mas o Lenin sempre teve essa concepção de construir partido, e um partido centralizado, não do ponto de vista burocrático, mas de como pensar como o partido atuar como um só punho frente a um processo revolucionário. Então, eu acho que, inclusive, o isolamento da Rosa também tinha a ver com essa debilidade de pensamento, de construção orgânica de partido. Não para ser um partido que é uma seita, né? Mas ser um partido muito bem preparado para a tomada do poder, como se expressou o Partido Bolchevique na Rússia, né? Em que pese depois todo o processo de burocratização que a gente denuncia bastante. E a outra questão que eu acho que também se vincula com isso, que eu acho que é um aspecto débil no pensamento da Rosa, é a questão do que a gente pode chamar de arte da insurreição, né? No sentido de pensar efetivamente a tomada do poder. Como a ênfase dela estava muito na espontaneidade, muitas vezes criticando, né, a direção, mas porque ela estava criticando a social-democracia, né, esse aspecto ele se perde. Eu acho que ela percebe isso em alguns momentos. No Greve de Massas, partidos e sindicatos, ela inclusive fala, vendo aqui na Rússia, eu penso que não é suficiente a greve de massas para a tomada do poder, né? Que tinha a ver com isso. A greve de massas precisaria se transmutar, digamos assim, em uma insurreição. E a arte da insurreição está vinculado a ter um partido muito preparado para isso e pensar muito cientificamente como levar adiante essa tomada do poder. Então, isso me parece um aspecto muito importante. Eu acho que, nesse sentido, essas conclusões que a Rosa vai tirando permitem a gente pensar a atualidade e a tarefa histórica que a classe trabalhadora tem de superar o PT pela esquerda, né, nesse momento, né? Vendo justamente que o PT hoje é um partido da ordem, né, diferente do que era, obviamente, naquele processo inicial, ainda que, enfim, do nosso ponto de vista, né, o PT nunca se colocou a tarefa de ser um partido efetivamente revolucionário, e isso é uma posição de várias das lideranças que estavam naquele momento, né, mas também porque isso não se expressava nos documentos fundacionais, inclusive em alguns anteriores, expressava mais um sentido que tratava um pouco do socialismo, mas efetivamente nos documentos fundacionais não, mas efetivamente é um partido da ordem que administra o capitalismo, né, e que, portanto, não tem absolutamente nada a ver com o que a Rosa defendia. Né? Desse ponto de vista, eu acho que resgatar essas ideias, também pensando a fundação do PT, tem a ver com mostrar o quão interessante é que num processo profundo da classe operária, formando um partido de massas, como foi a questão do PT, que a Rosa tenha vindo à tona, eu acho muito interessante, mas também tentar problematizar um pouco essa apropriação dela para não permitir essa social-democratização da Rosa que a gente vê até os dias de hoje, né? Para poder pensar. Eu não sei se eu peguei todos os elementos, aqui teve a discussão sobre, concordo muito com a questão também das várias apropriações da Rosa, por exemplo, como ecologista, que seria, até um exagero de um ponto de vista, né? Por isso que eu trato desde um âmbito, a questão do herbário, né? Desde um âmbito mais sensível de como ela via, né, a sociedade e a vida, né? Mas também reduzir a Rosa a uma ecologista, né, digamos assim, por fora da luta contra o sistema capitalista é uma apropriação bastante equivocada. De outro ponto de vista, né, acho que a questão do multilateralismo que foi colocado aqui, acho que é um pouco diferente, na verdade, do que o Kautsky dizia naquele momento, né? Ele chegava a defender, inclusive, uma
Estados Unidos da Europa, assim, diretamente, como uma política frente ao ultra-imperialismo, que eu acho que é um pouco diferente do que é o multilateralismo hoje, que tenta aparecer como uma alternativa, que não é, né, na prática, ao imperialismo norte-americano. Pode até ter pontos de contato, enfim, mas para colocar isso. E depois, a gente, no livro, eu fiz questão de trazer também um texto de um companheiro nosso da Argentina sobre a questão a questão nacional. É um debate super complexo da Rosa. Esse tema é bem espinhoso, mas, assim, sinteticamente, ela tinha uma posição que ia contra a autodeterminação da Polônia, em particular, e de outros países da região, por considerar que isso seria um passo atrás em relação ao desenvolvimento da luta revolucionária, né? Enfim, ela estava enfrentando o nacionalismo na Polônia, né? Tanto que o Lenin falava, bom, a Rosa, tão firme contra o nacionalismo na Polônia, esqueceu do nacionalismo na Rússia, né? Que era um país muito que tinha um peso muito maior desse ponto de vista, né? Mas isso não significa que ela tenha uma posição em geral contra a autodeterminação, ou seja, não existe uma generalização em relação a essa posição dela, mas realmente muito resgatado em vários momentos na atualidade. Eu não sei se eu comentei todas as questões. Oi? Não sei se eu comentei todas as questões também, enfim, sobre a questão do Gramsci também estou contemplada, pelo que o Lincoln falou. Enfim, era isso. Eu queria fazer esses comentários, chamar todo mundo a conhecer o livro e dizer que esse livro ele é uma tentativa de ser não um livro de bibliotecas, mas um livro que seja uma ferramenta concreta para a luta da classe trabalhadora nesse momento. O Lincoln colocou no começo, né, um livro sobre uma revolucionária escrita, sobre a maior revolucionária da história da humanidade, escrito por alguém que, enfim, se reivindica revolucionária também, como eu, que batalha por construir partido, por construir um partido que esteja à altura da luta de classes, inclusive nesse momento, porque se a gente está vendo uma situação convulsiva internacionalmente, com uma ofensiva imperialista na América Latina, no Brasil, com todos os ataques que Israel faz, mantendo esse genocídio absurdo na Palestina, a gente também está vendo um levantamento da classe trabalhadora, especialmente na Europa, que eu acho que mostra uma confluência muito profunda, uma consciência muito profunda, e os métodos da classe trabalhadora já não são mais somente atos contra a Palestina. A gente viu uma greve geral na Itália, onde inclusive teve, numa das manifestações, um operário dizendo: o mesmo sistema capitalista que massacra a Palestina nos massacra nas fábricas, né? Isso é uma conclusão extremamente profunda, marxista, diretamente, e que se a classe trabalhadora hoje, se levantando com essa bandeira anti-imperialista, internacionalista, que é defender a Palestina, também nos seus setores mais de vanguarda, poder confluir com o melhor do marxismo revolucionário, eu acho que coloca para a gente uma possibilidade muito profunda de acelerar os processos de luta de classes a nível internacional e colocar, sim, no horizonte da humanidade os processos revolucionários que possam colocar em xeque o sistema capitalista, né? Para isso, a gente tem que enfrentar as burocracias sindicais que impedem a auto-organização da classe trabalhadora e, por isso, como a Maíra colocou, lutar por resgatar os sindicatos para as mãos da classe trabalhadora, saber enfrentar a extrema-direita sem sucumbir aos partidos que se colocam como administradores do capitalismo e que fazem ataques à nossa classe, como é o caso atual do governo de Frente Ampla, né, do governo Lula, e buscar batalhar por construir uma ferramenta da classe trabalhadora nesse momento que possa ser um partido revolucionário dos trabalhadores que coordene essa auto-organização e essa autoatividade das massas tão tolhida pelas burocracias e que eu acho que era um valor tão importante que a Rosa Luxemburgo colocava. Então, era isso que eu queria colocar. Queria agradecer todo mundo e também aqui, como dizia Rosa Luxemburgo, a revolução é fantástica, todo o resto é besteira. Obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer aos convidados, a Casa Marx, a Editora Iskra, Pão e Rosas e a todo mundo que ficou até o final.
Foi uma mesa muito forte, que reafirma o legado da Rosa Luxemburgo como uma mulher revolucionária, internacionalista e profundamente atual diante da guerra e da barbárie que a gente vive hoje. Que esse debate sirva para fortalecer a luta contra o genocídio na Palestina e para que a gente siga construindo uma esquerda que lute pela emancipação da classe trabalhadora e de todos os povos. Lembrando que o livro da Rosa Luxemburgo, A Guia da Revolução, está à venda e que a Diana vai estar aqui disponível para autografar os exemplares. Muito obrigada e boa noite.